Olá, meus amores, tudo bem? Muito prazer, eu sou Patrícia Lara, nutricionista, e vim conversar com vocês que estão para se formar e vocês que acabaram de se formar nessa profissão tão maravilhosa que é a nutrição. Você sabia que a nossa área é muito nova no mercado? A nutrição tem pouco mais de 80 anos. É uma ciência muito nova, apesar da alimentação ser um tema muito antigo. Nós temos ali reflexões sobre como se alimentar, muito focado dentro da área de medicina, mas isso mudou. Hoje nós temos um profissional especializado em alimentos para poder fazer a prescrição dietética. Você que está na faculdade, você que já se formou, sabe bem disso, que nós somos os únicos profissionais autorizados para prescrição dietética. Isso é muito importante saber. Vocês sabiam que há 20 anos atrás nós tínhamos no mercado só 36 mil nutricionistas? Isso no Brasil inteiro, ok? E agora nós temos mais de 160 mil no Brasil? Pensa só, em 20 anos nós quadruplicamos o número de profissionais formados. Isso diz para nós que a nossa profissão tem se valorizado, que ela tem sido mais visível. A importância ao cuidado alimentar está se destacando hoje em dia. Eu acho que a gente sabe muito bem que dentro da área de medicina, de cuidado com a saúde, a nutrição sempre foi considerada algo que era importante se prestar atenção. Mas nós nos desenvolvemos muito. A nutrição ela é hoje considerada algo fundamental para que a gente consiga ter resultados específicos. E quando a gente usa a palavra prevenção à saúde, é aí que nós vamos atuar, prevenindo que algo ruim aconteça. Quando nós comemos de forma adequada, é mais fácil observar isso. Os indivíduos que têm uma alimentação correta vão ter um bom funcionamento do sistema de defesa, vão ter um bom funcionamento do sistema neurocognitivo, vão ter um bom funcionamento do sistema muscular. Então, hoje isso tem destaque, isso tem valor para o público em geral. A gente sabe que a nutrição ela é fundamental e começa o trabalho de observação na nutrição através da digestão, não é? Quando nós estamos na faculdade, a gente aprende a importância de escolher um bom alimento, digerir corretamente esse alimento, absorver corretamente esse alimento. Esse é o beabá do que nós aprendemos, não é isso? Esse é um dos pontos importantes, saber escolher corretamente o que se está comendo, ajudar o organismo a absorver corretamente aquilo que foi ingerido. Quando a gente consegue ajudar as pessoas, fazer com que elas entendam e aprendam esse processo, nós estamos de fato trabalhando na prevenção de doenças. É uma dieta saudável, uma dieta equilibrada que vai ajudar a prevenir doenças crônicas da modernidade. Tá aí para não deixar mentir. Diabetes, hipertensão, doenças como doenças cardiovasculares, dislipidemias. Esse é o básico que a gente vê. Desde a universidade nós aprendemos que essas doenças estão acometendo a nossa sociedade e é através dos alimentos que o controle básico dessas doenças vai acontecer. Olha a importância do nutricionista nessa hora. É aquele profissional que vai escolher o alimento certo para trabalhar com essas doenças. Então, prevenção tá com a gente. Nós temos que saber direitinho identificar as necessidades dos indivíduos para que a gente possa escolher os alimentos corretos. Imagina a importância para quem tem diabetes, para um cardiopata. Acho que todo mundo percebeu isso hoje, né? Quando se fala de um paciente já doente, já não estou falando mais aqui da prevenção, a gente tem que entender que a nutrição ela pode trabalhar no tratamento de doenças. Mas, Paty, como é que é isso? Não é só prevenir? Falei, não, gente, não é só prevenir. Nós precisamos entender que quando você escolhe fazer um protocolo dietético, você também está ajudando o paciente a ter tratamento específico. Vamos dar um exemplo? Se você pegar um paciente que tem dislipidemia, ou seja, tem um colesterol alto, triglicérides alto, você consegue escolher alimentos específicos que vão ajudá-lo a diminuir esses fatores lipidêmicos. Então, eles vão diminuir colesterol, eles vão diminuir o triglicérides, porque você escolheu elementos específicos na sua dieta. Vamos dar um exemplo bom? A gente sabe, é antigo, mas funciona. A aveia com a beta-glucana que ela tem, a biomassa de banana verde com o butirato que ela produz no intestino, a própria utilização da vitamina B3,
Quantos de nós nunca ouvimos antes o paciente falar: mas pode tomar água de berinjela? Por que água de berinjela? Porque a berinjela é uma grande fornecedora de vitamina B3. Então, isso para nós diz o quanto que o alimento pode funcionar como um remédio. É a hora que a gente está tratando de fato o paciente. Imagina nas doenças gastrointestinais, nas doenças autoimunes, aqueles alimentos que têm o menor poder inflamatório vão ser essenciais, e quem vai ter que definir isso é você, nutricionista. Então você tem que conhecer esse aspecto dos alimentos para poder entender. Imagina aqueles pacientes que precisam de suporte nutricional em casa. Imagina, tá com uma sonda, precisa de um cálculo nutricional específico. Essa é mais uma área que o nutricionista pode atuar, uma área extremamente importante. O Brasil vem aumentando muito o número de idosos, então este tipo de área de atuação está se desenvolvendo demais. Você precisa entender direito do cálculo de micronutrientes, de macronutrientes, conhecer um pouco melhor de suplementação para poder fazer um equilíbrio melhor para esse paciente e ajudá-la a manter a musculatura, manter o índice imunitário dele alto, funcionando muito bem. Então, olha, é super importante isso, né? Saber fazer esse cálculo, trabalhar com nutrição enteral, para nós é outra área bacana e funciona muito bem. O nutricionista também precisa, gente, saber entender sobre interações medicamentosas. Vocês têm acompanhado quantas pessoas têm utilizado medicamentos para depressão, para dores crônicas, para insônia? Olha só o que nós vivemos nos últimos anos. Nós vivemos uma pandemia onde o índice de adoecimento das pessoas aumentou demais, seja um índice de adoecimento psicológico como físico. Se nós não soubermos entender como ajudar aquelas pessoas que estão precisando de auxílio medicamentoso constante, o que fazer, aí esses indivíduos vão ter problema, porque tem alguns alimentos que podem interagir com medicamentos e isso vai fazer com que você tenha efeitos muito reversos. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente utiliza os inibidores de bomba de prótons, que são os antiácidos, o paciente vai ter uma menor absorção de ferro e uma menor absorção de B12. Então ele vai acabar desenvolvendo uma anemia. Ele precisa do medicamento? Precisa, mas aí você precisa fazer o aporte aumentado desses minerais e de vitaminas para que ele não chegue num quadro de anemia, porque isso vai agravar a situação dele de adoecimento. Às vezes ele está usando um inibidor de bomba de prótons porque o médico precisou fazer um outro tratamento com outros medicamentos e se afetar a mucosa gástrica dele. Olha só, como é que é importante a gente conhecer isso e saber. E é o nutricionista que vai atuar nessa área. É mais uma área de atuação no consultório que você pode ter, não é? A gente precisa entender. Agora, o que é a profissão de nutricionista? O que um nutricionista vai fazer, né? Quando a gente escolhe fazer nutrição, tem uma gama de áreas. A gente pode ir para a área de marketing, a gente pode ir para a área de unidades de alimentação, trabalhar com alimentação coletiva, e a gente pode trabalhar com a área clínica e com a área esportiva. Quando nós falamos de área clínica, eu acho que é o foco que eu quero dar aqui para vocês, até porque é a minha experiência, são 19 anos trabalhando exclusivamente com consultório. Então, para quem pretende ir para essa área de consultório, agora nós vamos bater um papo para eu poder te ajudar um pouquinho a pensar como você tem que se preparar. Mesmo que você já tenha se formado, vale a pena você prestar atenção nessa dica, tá? O que a gente faz muito no consultório? Qual é a busca maior pelo nosso trabalho em consultório? Bom, primeiro deles vocês já sabem, eu imagino, emagrecimento e controle de peso. Embora, meus amores, eu não ache que o nutricionista tenha que ter a única visão, ele não tem que ser identificado como um profissional de emagrecimento, porque a gente faz muito mais do que isso. O nutricionista ele tem que saber entender o organismo humano, o que não está funcionando direito nesse organismo e como controlar isso. Então, elaborar dietas para perda de peso, para controle da gordura corporal, às vezes para o desenvolvimento da massa muscular, para fortalecimento, é uma das coisas que se faz no consultório. A nutrição clínica básica, que é aquela nutrição que lida com doenças, então aqueles indivíduos que procuram um nutricionista para tratar um diabetes, para tratar uma hipertensão, uma doença renal, um câncer,
também é algo que se faz muito em consultório e você pode se especializar um pouquinho mais nesse quesito. Existe no consultório também a busca pela nutrição esportiva, que é para elaborar plano alimentar para quem está fazendo atividade física intensa, para quem é um desportista ou para um atleta. E existe a nutrição materno-infantil, além da nutrição do idoso. Esses padrões de nutrição, eu queria conversar com vocês, que eu acho que vocês acabam pensando que eles são separados dentro da área de atuação de consultório, e na verdade eles não são. O que eu sinto muito é que está faltando esse entendimento, esse clique, que nós somos um profissional mais generalizado. E, meus amores, nós somos generalistas. O que isso significa, Paty? Você pode me perguntar isso. Ser generalista significa que você tem que entender do organismo do ser humano. Tudo o que acontece naquelas células, como acontece e o que vai desencadear se não tiver uma harmonia de função. Dado esse conhecimento, você vai conseguir diferenciar quem é que está na sua frente. É uma pessoa que está precisando controlar a célula de gordura, o adipócito? Porque se você não aprendeu ainda na faculdade, eu vou fazer outros vídeos, nós vamos falar sobre isso, mas quando você tem um aumento de gordura corporal, na verdade, o seu sistema de defesa está querendo conversar com o indivíduo. Então, precisamos trabalhar melhor os processos inflamatórios quando o indivíduo tem obesidade. Se for um indivíduo já com uma patologia, as células já não estão funcionando bem, um sistema hormonal não está funcionando bem, um sistema de defesa não está funcionando bem, um sistema cardiocirculatório não está funcionando muito bem. Você também precisa entender isso, mas no contexto celular. Então, é importante ser generalista. Vou falar isso várias vezes, ok? Se for uma gestante, se for uma criança, se for um idoso, são necessidades especiais? Sim, são necessidades especiais, mas ainda assim você tem que entender como funciona o organismo de um indivíduo humano, saber como é que aquelas células trabalham, como é que aquelas glândulas trabalham, para vocês definirem ali as particularidades. Mas você não pode pensar que você vai tratar só um grupo específico. Para o consultório, é importante você entender de forma geral como é que é a fisiologia humana, como é que é a bioquímica celular, e depois você dá uma atenção especializada em um assunto ou outro. E existem coisas novas que têm aparecido, muita gente tem se tornado, por exemplo, vegetariana, vegana. O veganismo, inclusive, não é uma forma dietética, né? É um vegetarianismo com mais restrições, mas pessoas que escolhem comer de uma forma diferente. Então, vocês têm que entender direito, novamente, conhecer a fisiologia, a bioquímica, para poder definir com as pessoas o que elas querem, excluindo ou não um tipo de alimento. Nisso ainda vai, né, meus amores? Aquelas pessoas que têm alergias e intolerâncias alimentares, que se desenvolvem porque tem erros acontecendo fisiologicamente. Pensa um pouquinho comigo. Um indivíduo que desenvolveu intolerâncias, especialmente a digestão de proteínas, não consegue digerir bem proteínas. Por que, Paty, que ele não digere bem proteínas? Pode ser, por exemplo, que ele usou um inibidor de bomba de prótons, que ele usou um antiácido por muito tempo. Então, ele pode ter danificado a função correta das células gástricas e ele não consegue fazer uma digestão perfeita de proteína. Sabia que ele vai desenvolver reações intestinais mais fortes de intolerância? E esse indivíduo pensa, acho que eu não posso consumir mais carne. Isso pode acontecer, meus amores. Então, cabe a você fazer essa pesquisa durante o atendimento no consultório para aquela pessoa que é vegetariana, para você ter certeza que ela fez uma escolha consciente para o vegetarianismo e não está caminhando para esse padrão alimentar porque ela já não sabe mais o que comer. E toda vez que ela come uma proteína animal que tem uma digestão mais complexa, ela vai se sentir mal e ela falou, não, então não me resta outra opção a não ser vegetariano. Mas, para fazer essa escolha, ela vai ter que entender que ela tem que diversificar as fontes proteicas vegetais, diversificar a entrada de vitaminas de complexo B. Então, escolhas entre cereais, entre múltiplos vegetais, vão ter que ser feitas. Então, é um trabalho maior, não é? E tem que ser feito com o nutricionista. Calcular uma alimentação vegetariana é bem diferente de calcular uma alimentação onívora, então você é o profissional preparado para isso. Dá muito trabalho, mas vale a pena, porque o paciente vai se sentir muito bem se ele for muito bem cuidado e atendido. Para isso, você precisa entender de fisiologia e bioquímica celular, tá? Agora, eu particularmente, nas minhas especializações,
eu escolhi navegar pela área de conhecimento celular. Eu me especializei em áreas da ortomolecular, da biomolecular e da medicina anti-aging regenerativa, entendendo muito bem de fisiologia, de bioquímica. Isso me facilitou nesses 19 anos de atuação a conhecer melhor qualquer tipo de paciente que senta aqui no meu consultório. Toda vez que nós estamos aqui conversando, a gente bate um papo para entender corretamente o que está acontecendo e fazendo uma boa anamnese, uma anamnese bem afiada, uma anamnese diferenciada, eu consigo compreender o que está acontecendo com aquele organismo. Então, seja qual for o caso ou quadro que o paciente venha me apresentar, eu consigo conduzir com ele. Isso eu gostaria de discutir com vocês, que nós temos que ser profissionais que sabem perfeitamente o que está acontecendo com o nosso paciente. Seja um caso de emagrecimento, seja um caso de nutrição materno-infantil, ou uma nutrição de regeneração para o idoso, ou um atleta, independente da demanda, nós temos que fazer a leitura correta daquele organismo, daquele indivíduo. A nutrição ortomolecular, ela é uma nutrição bem antiga, desde 1960, que ela está sendo colocada à disposição da medicina para que a gente tenha uma outra visão. Começa lá na década de 60 com Linus Pauling, desenvolvendo a importância, observando, na verdade, a importância das vitaminas no tratamento de doenças. E isso mudou muito a forma de enxergar. E isso para a nutrição foi muito bom, porque na nutrição acreditava-se que a comida, antigamente, né, a medicina acreditava que a comida ela era uma coisa secundária à saúde. E não é bem assim. A gente sabe que a nutrição com boas vitaminas, bons minerais, bons antioxidantes, fazem com que a pessoa tenha um melhor quadro, uma qualidade de saúde. Linus Pauling trouxe isso tudo, essa função, esse grau de importância para as vitaminas, e isso, de novo, favoreceu a nutrição. Então, palmas para o Dr. Linus Pauling, que nos ajudou demais, mesmo não sendo a intenção. Uma vez que as pessoas compreenderam que se a célula recebe a quantidade correta de vitaminas, de minerais, de aminoácidos, de bons lipídios e bons fitoquímicos nutritivos, ela vai ter mais saúde, a nutrição cresceu ao olhar da população. Então, se eu consumir uma quantidade melhor de vitamina C, eu vou prevenir doenças? Yes! Sim, você vai. Se você estiver atento ao que você está comendo, você vai se sentir sempre melhor, com uma potência de função física melhor, né? Então, vale a pena conhecer essa terapêutica. Depois eu vou convidar vocês em outros vídeos para a gente desenvolver melhor essa maravilha que é entender a função celular através das vitaminas e minerais, que é uma coisa que a medicina ortomolecular e biomolecular faz. Então eu quero que vocês, nutricionistas, se aventurem nisso também, que isso faz parte da nossa profissão, tá? Vale a pena demais. E existem áreas vastas e diferentes que envolvem a nossa área, sabia? Hoje a gente vê muito profissionais pensando, olha, meu paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, então seria interessante que ele tomasse uma dose do resveratrol, como um nutracêutico, para evitar que ele tenha um excesso de produção de radicais livres após a revascularização. Meu Deus, antigamente não se pensava assim, que nós tínhamos que entrar com uma suplementação de resveratrol, preparar a alimentação do paciente no período pré-cirúrgico, entrando com nutrientes antioxidantes, inclusive o próprio resveratrol natural, para conseguir melhorar a recuperação dele, melhorar uma cicatrização. Então, são aventuras que se tem da nutrição dentro de outras disciplinas e a gente pode tomar posse disso desde que a gente tenha o conhecimento correto. Por que eu tô falando sobre isso e o que isso tem a ver com consultório, Patrícia? Meus amores, se nós soubermos atender corretamente no consultório, a relação que vai se criar com o cliente é uma relação de segurança. Você vai ser aquele profissional que está sempre ali para conduzir o paciente no caminho da saúde. Você vai orientá-lo o que é melhor para o organismo dele, qual é a alimentação melhor
para o organismo dele, quais são as vitaminas e minerais mais importantes para ele consumir, porque quando você faz uma boa análise, quando você faz uma boa anamnese, você consegue entender quais são os pontos fracos, os pontos fortes daquele corpo, mas identificando os pontos fracos, você consegue conduzi-lo melhor. Então, depois que você faz essa análise através de uma boa anamnese, você consegue dizer para ele, olha, se futuramente você for fazer uma cirurgia, se acontecer alguma lesão, porventura você frature algo, é importante que você conduza com tais nutrientes, porque essa pode ser uma dificuldade do seu corpo. Quantos indivíduos têm alterações fortes de cálcio? E isso a gente conhece muito bem, chama-se litíase renal, pessoas que fazem cálculos de cálcio, cristais de cálcio nos rins. Isso é um desequilíbrio da célula e a gente precisa conhecer isso direitinho, entender através de uma anamnese, dos exames clínicos, que isso é algo errado. Então, se porventura esse indivíduo precisar de cálcio e não estiver seguindo a alimentação que você propôs para ele, ele vai ter problemas. Então, a gente tem que saber muito bem identificar isso e explicar para ele, olha, o seu organismo tem um tipo de alteração que prejudica o seu metabolismo de cálcio, então você precisa ter cuidado com esses XYZ alimentos. Olha só para você ver como é que é. A nutrição é muito importante. Fora que a nutrição tem se desenvolvido do ponto de vista da genética, meu Deus do céu, né? Como isso está desenvolvido. Desde os testes genéticos para entender se o indivíduo tem uma falha ou outra no metabolismo de algum componente, como acontece com o tetrahidrometilfolato, né? Essa molécula que precisa acionar, que aciona a enzima que vai transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a formativa do ácido fólico. Muitas pessoas não têm essa enzima, muitas pessoas não têm capacidade de absorção de ferro, tem uma alteração na molécula hepcidina. Tudo isso a gente vai aprender ainda. Se você está se formando, calma, se você não conhece esses termos, há um campo de estudo sobre isso. Se você acabou de se formar, meus amores, tá na hora de aprender, tá? A gente precisa entender desses processos. Indivíduos que não têm boa absorção de vitaminas que são fundamentais. Então, a nutrigenômica tá aí para nos ajudar nisso, para que a gente consiga trazer o paciente para uma qualidade muito grande de função. Imagina como é importante o complexo B, uma vitamina B12, um ácido fólico, um ferro. Quando mal absorvidos, o indivíduo vai estar sempre fatigado, sempre se queixando de falta de energia. E essa falta de energia não é só para ele fazer atividade física, é para ele pensar, para ele conseguir levantar de manhã. Então, isso diz sobre o bem-estar físico, cognitivo. Então, a gente precisa saber entender isso. Nós temos que ser curiosos para entender esses avanços que a nutrição trouxe para todos nós. Isso aí está descrito em uma boa anamnese, durante o atendimento clínico, fazendo as perguntas certas, você até consegue descobrir se ele tem alguma dificuldade na metabolização desses nutrientes importantes. Sabe? Mesmo que você ainda não saiba qual caminho você vai seguir na nutrição, você tem que entender que a gente tem que tratar essa nossa ciência com muita paixão. A nossa ciência é linda, a nutrição ela é maravilhosa, ela faz com que o indivíduo de uma semana para outra consiga ter respostas maravilhosas. Nesses 19 anos no consultório, eu posso te dizer, e com muito orgulho, que eu consigo trazer as pessoas para um estado de saúde que muitas vezes elas falam emocionadas. Eu nem acreditava que eu podia me sentir bem. E meus amores, às vezes poucas mudanças, às vezes conseguir entender qual que é o padrão de alimentação melhor, porque existem tantas terapêuticas nutricionais, não é verdade? Existem tantos padrões de dieta pesquisados e eu queria passar um recado. Nós não somos profissionais de um único padrão alimentar. Nós usamos as pesquisas sobre nutrientes e alimentos e dietas pesquisadas, né, que são terapêuticas nutricionais. Depois que a gente faz uma boa anamnese, a gente tem que identificar qual que é a melhor conduta alimentar. É um low carb, é uma cetogênica, é um jejum de 5x2, é um jejum 16x8, é uma alimentação mediterrânea. Tudo isso vai ser definido depois que você fizer uma boa pesquisa. Então, nós temos que ser muito expert em fazer essa pesquisa no consultório. Começa com uma boa avaliação nutricional. Aquelas medidas que nós temos que fazer.
Antropometria, pode ser uma bioimpedância, da forma que você escolher para colocar no seu consultório. Você precisa começar por aí, fazer uma boa avaliação física, que está incluso dentro de uma anamnese, para identificar ali no organismo o que está acontecendo e fazer uma boa avaliação clínica. Saber entender os sinais que o corpo mostra de deficiências, de falhas de função. A anamnese nutricional é a arma mais forte que a gente tem para poder fazer isso. Saber entender direito, compreender o estado de saúde do paciente. Então, por favor, vamos nos aperfeiçoar nesse ponto, tá? Quando a gente identifica as fraquezas e as deficiências nutricionais, a gente consegue resolver isso, ó, papum, com uma boa dieta. Aí você consegue definir, depois que você faz uma avaliação física, depois que você faz uma boa anamnese clínica, você consegue identificar, esse indivíduo teria um caminho de sucesso na alimentação se ele seguisse o padrão cetogênico ou se ele seguisse o padrão low carb. Não necessariamente eu gostaria que vocês entendessem. Não tome para si a designação de nutricionista low carb, nutricionista cetogênico. Você está limitando tanto a sua área de atuação, isso significa que você não entende de mais nada da alimentação, só daquele ponto de restrição ou de carboidratos. Pensa o quanto que isso é limitante? Por favor, nós somos muito mais amplos do que isso. Existe um universo da nutrição e a gente vai utilizar esse universo, tá? Personalizar uma dieta, fazer um plano específico, sabendo identificar o que de fato precisa ser aplicado em determinados momentos. É isso que nós temos que fazer no consultório. É isso que faz você ter um diferencial. Quando você consegue identificar os problemas, quando você consegue achar qual que vai ser o melhor caminho para aquela pessoa, para o paciente. Então, quando você faz uma boa avaliação física, uma boa avaliação clínica através de uma anamnese diferenciada, uma anamnese que te mostre exatamente o que você precisa fazer, ali você vai ter a conduta certa. Ali você vai saber, para esse paciente nesta primeira fase, vai ter que ser uma alimentação anti-inflamatória. Depois, no segundo momento, talvez ele precise regular algum hormônio, então eu tenho que ir, por exemplo, para uma alimentação low carb. Seu leque está mais aberto, percebeu? Você consegue conduzir melhor o seu tratamento. Então, é importante abrir, personalizar, saber avaliar para depois fazer a sua prescrição. Esses são pontos que a gente não pode abrir mão, né? Saber identificar as desordens alimentares, saber fazer uma condução de progresso, porque o paciente pode ter ali condutas repetitivas de erro, então padrões de comportamento psicológico alimentar alterados. Tudo isso precisa estar no nosso radar para a gente entender. Pessoas que são compulsivas por gorduras, pessoas que são compulsivas por açúcar, tudo isso faz diferença e na verdade são erros específicos. Vocês sabiam que pessoas que são compulsivas por gordura, açúcar e sal são pessoas que têm deficiência de dopamina? Pois é, um neurotransmissor super importante e cuida do nosso foco, da atenção, do prazer. Então, o indivíduo que está buscando esses 3 elementos na dieta de forma persistente e compulsiva está tendo uma deficiência desse neurotransmissor. E aí, ó, tá na hora de você pensar numa alimentação que melhore isso, tá? Para melhorar a dopamina, você não pode deixar o cortisol subir. E você sabia que uma dieta com pouco carboidrato, low carb, prejudica esse processo? Olha só, vídeos futuros nós falaremos sobre isso, tá? Mas preste muita atenção, guarde essa frase, vá pesquisar para depois nós falarmos mais sobre esse assunto. É muito importante saber conduzir direito, fazendo as perguntas certas, ouvindo direito o paciente para poder fazer o controle. Então, vou repetir. No consultório a gente precisa fazer uma boa avaliação física, ter ali os elementos para fazer a avaliação física, uma bioimpedância, seja uma antropometria com glicômetro, seja solicitar um exame de DEXA ou ressonância, que tudo isso está disponível no mercado, fazer corretamente uma avaliação clínica, que esse é a mais importante, vai ser importante para todos nós, entender direito clinicamente o que o paciente está fazendo e fazer a condução da prescrição de forma individual, tá? E isso é muito sério. Vocês se lembram como quando antigamente nós tínhamos instituições como Vigilantes do Peso, que faziam uma orientação generalizada para as pessoas sobre saúde, que elas seguiam assim, é mais correto você comer porções por calorias. Hoje o Vigilantes do Peso até muda isso, essa visão, já está
entendendo melhor que não é só caloria, que a caloria não significa muita coisa, né? Que as vitaminas e os minerais significam mais. Então, eu tô fazendo uma adequação de troca melhor. Mas isso é função do Nutri. Educar o paciente, dar uma amplitude de escolhas. Por isso que a gente não pode fazer uma conduta só. Por isso que nós não podemos ser só nutricionistas low carb. Como é que você vai fazer uma ampla gama de escolhas escolhendo só uma linha de condução dietética? Por favor, não faça isso, tá? Precisamos muito ficar atentos a esses processos, demais, dar importância ao nosso trabalho, conhecer direito o que é a profissão de nutrição, que é muito diferente. Isso é outro desafio que nós temos. Nós estamos aqui no mercado trabalhando, eu espero que na sua prática, em harmonia com os médicos, com os outros profissionais, fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos, mas nós temos que nos impor, nós temos que saber nos colocar como pessoas que têm um conhecimento eficiente. Por quê? Porque nós temos os nutrólogos, nós temos os endocrinologistas, que têm atuações diferentes, tá, meus amores? Um nutrólogo, ele é um médico que se especializou em nutrologia. Ele está apto a olhar um quadro patológico através da pesquisa do que foi a alimentação daquele paciente. Mas quem vai conduzir a dieta, por lei, é especificamente o nutricionista, tá? O endocrinologista, ele é o profissional médico especializado em distúrbios glandulares e hormonais. Mas nós, nutricionistas, temos que também ter essa base de conhecimento. Distúrbios glandulares e hormonais vão trazer o paciente para o consultório nutricional e a gente precisa entender da bioquímica de hormônios para poder dizer, olha, eu acho que você precisa procurar um endocrinologista para tratar através de medicamentos, porque o que nós vamos fazer aqui vai até a página 10. Da página 10 para frente tem que ser o médico. Então, nós temos que trabalhar em harmonia, mas o nosso conhecimento tem que ser profundo. De novo, uma boa anamnese sendo feita faz você conseguir entender, opa, essa desordem aqui, ela está associada a um erro de alguma glândula, pode ser o pâncreas, pode ser a tireoide, pode ser suprarrenais, mas a gente tem que saber entender isso fazendo uma excelente anamnese, uma anamnese investigativa, né? Nós estamos regulamentados por lei, vocês têm que saber isso, desde 1991, regulamentados como profissionais que têm o direito de fazer a prescrição dietética, os únicos que têm direito de fazer a prescrição dietética, solicitar exames bioquímicos para poder fazer o tratamento. Então, conheça a lei, saiba qual é o seu papel junto com outros profissionais, é você quem cuida da prescrição, do cálculo dietético e prescrição. Mas nós trabalhamos em conjuntos com os outros profissionais médicos, endocrinologistas, psiquiatras, nutrólogos, todos juntos. Eu vou colocar os outros profissionais que nos ajudam demais, educadores físicos, que são profissionais de saúde, fisioterapeutas, todos juntos em prol de trazer a melhor qualidade de saúde ao paciente. Então, nada de pânico, nada de rixa, todos juntos. Basta você ter ali o foco no seu conhecimento, buscar aprender mais, buscar saber fazer uma boa análise do paciente para você ter certeza da sua conduta, para você debater com outros colegas para dizer, olha, eu acho que a conduta tem que ser essa porque eu fiz na avaliação e todos os indícios apontam para isso. Os exames estão aqui, ele precisa do meu auxílio nesse ponto, depois a página 10 precisa do seu auxílio. Combinado? Vamos ficar sempre espertos a isso. É muito importante a gente ter essa noção. Vocês sabiam que hoje nós temos, de todos os profissionais formados, dos 160 mil profissionais formados, 41,7% deles estão na nutrição clínica? É muita coisa. Nós temos 32% dos colegas trabalhando com nutrição coletiva, 9% no ensino, 8% na saúde coletiva, SUS, assistência à saúde da família, 4% exclusivo com esporte de alto rendimento e 3% na indústria alimentar. Então, nós temos, de fato, muitos colegas ali disputando no consultório. Embora eu acho que nós não sejamos concorrentes, nós estamos sempre tentando sobressair a nutrição. Quando a gente se especializa, quando a gente vai bem no consultório, cresce-se a profissão, como aconteceu de fato. Nós temos uma busca muito maior pela nutrição, as pessoas estão muito mais interessadas em entender e compreender o que é a comida que vai trazer saúde, que não comer bem vai levá-los a um estado de doença. Então,
preste atenção, nós temos uma busca grande, mas nós temos 66 mil profissionais disputando ali a vaga e o cliente no consultório. Então você tem que, se especializar, estudar, tá? Tem muitas oportunidades, mas a gente tem que ter estudo. Foi muito interessante nesses últimos 8 anos verificar o tanto que a profissão cresceu. Na verdade, mais ali nos últimos 12, 13 anos. Teve um boom de procura. Tanto porque as pessoas entenderam que um plano de saúde é muito caro e têm abandonado o plano de saúde no meio das crises que nós vivemos. E aí, o que elas fizeram? Procuraram um nutricionista para não adoecer. Olha o quanto isso é legal. As pessoas entenderam que, na verdade, o que precisa é comer bem para não chegar ao estado de doença, para não precisar de um hospital ou algo assim. Isso é muito legal. Vou colocar aqui algumas reportagens para vocês verem sobre isso. Olha que legal. Reportagem de o quanto que aumentou a busca pelo nutricionista. E depois da pandemia também foi muita procura. Vale a pena a gente prestar atenção nisso e se especializar cada vez mais, né? Então, meus amores, esse vídeo de hoje é para a gente começar um bate-papo. Vou trazer outros vídeos para a gente discutindo esse caminho da profissão, especialmente para quem quer trabalhar com consultório. Vale ressaltar, é uma área muito satisfatória, é muito bom você ter ali o seu cliente de forma constante, ver que ele vai evoluindo na saúde dele e o quanto que isso é gratificante ser um profissional de saúde, que através de uma coisa tão gostosa, tão agradável quanto a comida, a gente consegue sim, de fato, mudar de forma positiva a vida de alguém. Muito prazer. Quero estar com vocês mais vezes. Deixa um comentário aqui se vocês estão com dúvidas, se vocês estão com dificuldades, se vocês estão ansiosos, quem está formando, quem acabou de formar, quer conhecer mais o mercado, quer tirar algumas dúvidas. Deixa o comentário aqui. Vamos bater um papo. Muito prazer em estar com vocês aqui hoje. Uma grande semana para todos.